Olá, de volta à estrada, a caminho de um monte, como botei ali na lousa, na estrada e no monte. Como temos que caminhar e subir o monte, ou tentar subir no monte, vamos pedir ao Pai, com a oração que Jesus nos ensinou, que nos ajude hoje, como sempre, a caminhar pela estrada, mas nos dê forças suficientes para subirmos o monte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já vimos isto, mas vamos voltar a rever por um motivo muito simples. Porque para subirmos ao monte é preciso que estejamos caminhando pela estrada de novo. E à medida que caminhamos pela estrada, relembramos um fato que já foi visto, mas que é sempre bom repassar. Vamos viajar no tempo e no espaço. E vamos para o dia em que Jesus, depois de ter passado uma noite no monte, tendo descido dele, encontrou os seus amigos na estrada. Então temos o monte e temos a estrada. Se eles estão na estrada, estão caminhando para algum lugar. Aqui estamos falando de Jesus com os seus 12 discípulos mais chegados, os seus amigos mais chegados, aqueles que ele havia escolhido a dedo. Muito bem, eles estão a caminho do norte da Galileia, para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Filipe é o tetrarca, é um dos filhos de Herodes o Grande, irmão do Herodes Antipas, que é o rei em Jerusalém. Muito bem, eles estão nessa estrada a caminho dessa Cesareia de Filipe, que é uma região absolutamente pagã. Não, lá a religião judaica não se impunha, porque é uma região que era foi colonizada por estrangeiros. Já havia muitos gregos nessa região. Então, a religião era absolutamente politeísta, pagã. E é para lá que Jesus se dirige. Muito bem. Ele veio do monte. Nós já vimos que o monte é o lugar da presença de Deus. Jesus, toda vez que vai tomar uma decisão importante, antes de fazê-lo, ele sobe ao monte. São Lucas mostra isso ao longo de todo o seu evangelho. Lucas é o evangelista de Jesus orante. Jesus vai ao Pai. Jesus quer esse diálogo com o Pai. Então, subir a montanha, subir o monte, significa ir ao encontro de Deus. Deus habita na montanha. A montanha passou a ser o símbolo do local em que Deus habita. Isso vem da mitologia, olha aí os deuses gregos mesmo. Onde é que morava Zeus? Não era no Monte Olimpo? E Júpiter, romano, também não era lá no alto de uma montanha? Então também Deus, Javé,
para os israelitas, para os judeus, habita a montanha. Então, a montanha é sempre um lugar de encontro com Deus. Quando a gente diz, metaforicamente ou biblicamente, subir ao monte, ou subir a montanha, significa que nós vamos ao encontro de Deus. E se vamos ao encontro de Deus, nós vamos para uma conversa com Deus. E a conversa com Deus tem um nome, chama-se oração. A oração é o nosso diálogo com Deus. Então, nós podemos estar no plano, mas se estamos orando verdadeiramente, se estamos num diálogo permanente com Deus, então nós estamos na montanha. Mesmo no plano, nós estamos na montanha. Mas voltemos ao nosso ponto. Jesus tinha subido ao monte porque ele tinha alguma coisa que ele queria fazer. E para isso ele precisava da ajuda do Pai. Vamos colocar isso em termos bem rasteiros. Quando precisamos de alguma coisa com muita força do nosso coração, aquilo que desejamos efetivamente fazer, mas que reconhecendo a nossa fraqueza interior, não conseguimos fazer por nós mesmos, então buscamos o auxílio do Pai. Vamos pedir a ajuda de Deus para cumprir uma tarefa, para nos livrar de um problema que carregamos, para aliviar as nossas dores. Tudo é motivo de uma conversa com Deus. E por isso nós subimos a montanha. E por isso nós vamos ao topo do monte, para o encontro com Deus, mesmo que não saiamos do plano. O nosso monte, na realidade, está dentro de nós, porque Deus está dentro de nós. Se realmente o queremos assim, em nós. Mas Jesus, literalmente, concretamente, sobe sempre ao monte, para nos indicar isso. Você quer conversar com Deus, suba o monte. Vá lá em cima e bata um papo com Deus. Jesus vai dizer isso de uma outra maneira. Ele vai dizer, quando vocês quiserem orar, lembra, se os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. Porque eles viam que Jesus subia. Ele não fazia o que os fariseus, os outros judeus faziam normalmente. Então, quando eles viam que Jesus orava, ele tinha realmente um contato, um diálogo com o Pai, isso era concreto, isso era palpável, eles estavam vendo. Então, eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E aí, Jesus disse assim, quando vocês quiserem orar, não façam feito os fariseus, de chegar nas praças, começarem a falar, não usem muitas palavras. Simplesmente entrem no seu quarto, entrem no quarto, tranquem a porta e no silêncio vocês se abram com o Pai. Jesus diz isso de uma outra maneira, mas os pontos importantes, entrar no quarto quer dizer ficar isolado. Segundo lugar, no silêncio. Ora, você quer entrar no quarto mais pictórico do que a montanha? Então subimos a montanha. E você quer um lugar mais silencioso do que o topo da montanha? Onde você ouve o sopro do vento, o sussurro do vento, que é a voz de Deus. Se você estiver com o coração aberto para Ele, é aí que fazemos a nossa oração, é aí que conversamos com Deus. Pois Jesus tinha subido lá e desceu. Quando ele desceu já reconfortado. São Lucas que nos diz isso. São Mateus não diz isso não. É Mateus quem conta com maior especificidade esse acontecimento na estrada. Mas ele não fala nem do monte.
Lucas é que nos chama a atenção para o monte, porque Lucas enfatiza esse aspecto orante da caminhada de Jesus. Jesus é um orante por excelência. Ou seja, ele busca Deus sempre. Ele quer estar com Deus. E se ele quer estar com Deus, ele quer que Deus esteja com ele. Ah, mas ele não é Deus? É. Mas é homem. E reconhece e assume a fraqueza humana. Por isso ele foi se batizar. Como se fosse um pecador. Este fato que a gente está relembrando aqui agora, se passou mais ou menos um ano e meio, desde o início da pregação de Jesus. Ou seja, desde o batismo de Jesus. O batismo e logo depois a tentação que Jesus sofreu no deserto, que nós vimos da outra vez. Quer dizer, Jesus posto à prova. Muito bem, então 1 ano e meio depois, ele já tinha andado, já tinha muita estrada nisso. Ele já tinha subido ao monte inúmeras vezes. Mas essa era especialíssima, porque ele havia tomado uma decisão, e ele queria transmiti-la aos seus discípulos, que por estarem com ele, iriam caminhar com ele também. Então, ele para reforçar a fé dos discípulos, ele vai ao Pai e pede essa força. Ele sobe ao monte, conversa com Deus, desce do monte e vem conversar com os seus discípulos, porque na realidade, o que ele vai fazer não é só por ele, é por ele, mas em benefício de cada um dos discípulos. E não são só os discípulos lá de Cesareia de Filipe, da estrada de Cesareia, não, somos nós. Somos nós que, passados 21 séculos, ainda temos que ouvir, temos que repetir, temos que continuar repetindo, temos que continuar fazendo memória deste momento, para que ele fique bem gravado em nós e nos ajude na nossa caminhada e na nossa subida aos montes da nossa vida. Atravessamos o deserto, olha aí, tem deserto também na história, e temos os montes da nossa vida. Muito bem, o que Jesus quer conversar com os seus discípulos? Na realidade, ele começa a sua conversa com uma pergunta, que ele lança de chofre em cima dos discípulos. Quem dizem os homens que sou eu? Quer dizer, Jesus pergunta aos seus discípulos o que é que a população em geral, o que é que os homens em geral, homens, mulheres, enfim, quando ele fala homens é a generalidade, é o povo. O que é que, quem é, não é o que, é quem é que o povo diz que sou eu. Esta era a pergunta. Eu acho que foi isso que Jesus foi lá em cima no monte perguntar a Deus. Como é que eu devo fazer a pergunta? O que eu devo fazer para atraí-los para mim? E ele veio com isso. Então ele não começa, não há uma introdução à conversa de Jesus com os seus discípulos. Ele não apresenta o fato, ele não conta história nenhuma, ele simplesmente faz uma pergunta de chofre. Para os homens em geral, quem sou eu? Os discípulos respondem imediatamente. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou então algum dos profetas. Jesus poderia ter, neste momento, entrado numa discussão, explicar, por exemplo, a mais simples de todas. Dizem que eu sou João Batista, mas espia, João Batista não me batizou? João Batista não está morto? Não acabou de perder a sua bela cabecinha?
porque João Batista tinha sido degolado não fazia muito tempo, não. E todo mundo sabia disso. Este não foi um fato desconhecido, ninguém escondeu o fato. Todos sabiam, até porque João era uma figura notória, uma figura pública notória. Mas disseram que era João Batista, quer dizer, não pararam nem para pensar, para ver que esse tipo de pensamento era absurdo. Elias, Jeremias, tudo bem, lá estava lá, mas João Batista estava ali com eles a toda hora, e dois deles, pelo menos, conheciam João Batista perfeitamente bem. André, por exemplo, era um deles, que conhecia perfeitamente João Batista. Não se diz qual foi dos 12 que deu essa resposta, mas então isto é também metafórico, é a coletividade. É o pensamento dos discípulos. Então vocês estão vendo o seguinte, que o pensamento dos discípulos não difere absolutamente na generalidade do povo. Por quê? Porque eles são povo como povo. Nenhum deles, quer dizer, falando dos outros, nenhum deles foi capaz. Eles disseram o que o povo diz. O povo diz, e é uma coisa em que a gente que nós temos que levar em consideração, que nós temos que acreditar. Porque é o pensamento da maioria, é o pensamento geral. Jesus não está para discussões. Não está para discussões teológicas, não dá para discussão dos fatos, desses eventos corriqueiros, por exemplo, de que João Batista estava morto. Não, senhor, isso sou eu que estou falando. Não é Jesus que ia falar, porque ele está tão ansioso de saber dos seus amigos, eu já não vou chamá-los mais discípulos, mas saber dos seus amigos o principal. Jesus faz esta pergunta inicial, quem é que o povo diz que eu sou? Porque na realidade ele tem um objetivo maior, e o objetivo maior quer dizer, aquilo que ele quer realmente saber é o que eles, aqueles 12, que já vem convivendo com eles há 1 ano e meio, aqueles 12 que ele tinha selecionado, isto é, ele tinha escolhido a dedo, vem, segue-me, aqueles, o que é que eles achavam? Por isso, a segunda interpelação de Jesus é direta, é objetiva. Ela serve para Pedro, serve para Tiago, serve para João, serve para Filipe, para Bartolomeu, até para o Judas Iscariote serve. Se serve para eles, serve para nós. Nós aqui, neste momento, estamos nessa estrada de Cesareia de Filipe com Jesus. E Jesus pergunta então para os seus amigos, você não quer ser amigo de Jesus? Então, se você é amigo de Jesus, ouça a pergunta que ele faz. Depois de querer saber o que o povo diz, ele não discute esse tipo de resposta, mas é como se ele simplesmente a descartasse, a pusesse de lado. Eu até acredito que ele, humano que era, e excitado que estava, porque esse era o objetivo dele, esse fora o motivo pelo qual ele subira ao monte para conversar com o Pai. Como é que eu vou saber dele? Que resposta que eles vão me dar a essa pergunta que é fundamental? Então compare, quem dizem os homens, usando a expressão do Evangelho, quem dizem os homens que sou eu? Numa outra passagem, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Agora ele já não diz mais isso. Agora ele, depois de ele receber a resposta,
Ele não entra em discussões sobre o que eles dizem, ele diz simplesmente o seguinte: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Este é o ponto. Para nós entendermos aquilo. Porque estamos na estrada e porque vamos subir ao monte. Quem é que vocês dizem que eu sou? Já não me interessa necessariamente saber dos outros. Os outros estão lá, estão no vale, foram alimentados milagrosamente com pão e peixe, tinham acabado de ser alimentados. Eu quero saber de vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, vocês que me acompanham nessa jornada, vocês que têm visto todos os sinais que eu tenho feito. Quem é que vocês dizem que eu sou para vocês? Quem sou eu? São passados 21 séculos e a pergunta continua a soar, a retinir nos nossos ouvidos, mas principalmente a gritar na nossa mente. Jesus quer saber de você, mas quer saber principalmente de mim, quem é Ele. Quer dizer, para mim, quem é Jesus? Diante de todas as evidências, diante de tudo que já acontecera, quem é Jesus? Uma brevíssima recordação. Lá no início, ele começou por curar a sogra do Pedro. O Pedro está ali, que é Jesus. Mas os outros também estão. Eles viram Jesus ressuscitar a filha daquele Jairo. Eles viram isso. Mas antes de tudo isso, eles acabaram de ver a multiplicação dos pães. Participaram disso, isso é um sinal extraordinário. Mas o primeiro de todos, para eles que estavam ali, eles já estavam com Jesus quando acontece o primeiro de todos os sinais, que foi nas bodas de Caná, em que Jesus transforma aquelas bilhas, 6 bilhas cheias d'água, são 600 litros de água em vinho. E vinho da melhor qualidade. Não tem um vinho francês, um vinho argentino, um vinho chileno que se compare a esse vinho de Jesus. Daquelas bodas de Caná. Eles tinham assistido a isso, portanto, quem sou eu para vocês? É isto que Jesus quer saber de você e de mim nesta quaresma. Neste período em que a igreja nos convida a um encontro mais íntimo com Deus, no monte, na estrada da nossa vida, o monte que está dentro de nós, o monte que é o nosso coração, onde habita Deus. Ele quer que nós subamos a este monte, e aí está a quaresma, este período de 40 dias que medeia entre a quarta-feira santa, a quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa, já no início do tríduo pascal, para que até lá nós possamos responder a essa pergunta fundamental. Veja que é a primeira de todas, que se coloca já de saída. Então Jesus quer saber. Sabe o que fazem os amigos de Jesus? Aqueles que responderam rapidamente. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou então algum dos profetas, que era exatamente no que eles acreditavam. Eles acreditavam nisso. Apesar de todos os sinais, apesar da grandeza do João Batista, apesar da grandeza do Elias, do Jeremias, nenhum deles
em boa lembrança, havia feito o que Jesus fizera num único caso, as bodas de Caná, por exemplo. Nenhum. Uns até achavam que ele fosse Moisés. Mas nem Moisés conseguira fazer semelhante coisa. Só ele. Mas ficaram em silêncio. Qual é a resposta que você dá? Você fica em silêncio a essa pergunta de Jesus? Ou você responde prontamente? Ou você pede um tempo para pensar? Senhor, eu vou responder, mas me dá um tempinho. Aí eu saio de cena para depois então eu vir com uma resposta. Jesus pega todo mundo de supetão. Então, voltando novamente, o que é que Jesus foi fazer no alto do monte? Ele foi conversar com o Pai. Foi pedir forças ao Pai para fazer essa pergunta. Porque ela era fundamental. Ele havia escolhido aquela gente, agora era preciso saber, 1 ano e meio depois, é uma prova, não é? É preciso saber o que eles achavam de mim. Será que a minha missão está sendo cumprida? Será que eu estou sendo claro? Será que as pessoas estão realmente voltadas para ti, Pai? Será que eles querem te descobrir? E eles se descobrem olhando para mim? Que estou aqui em teu nome, cumprindo a missão que você me pediu que eu fizesse? Obediente à tua vontade. Vivo exclusivamente para isso, sem deixar de ser homem, sem deixar de levar a vida corriqueira do dia a dia de cada um. Não nos esqueçamos que Jesus tinha que comer, Jesus tinha que dormir, Jesus tinha que tomar banho, Jesus tinha que assistir a televisão. Não, isso aí ainda não existia. A televisão era do dia a dia. Na estrada. Mas eu acho que Jesus também gostava de jogar futebol. Já naquela época. Muito bem. Para vocês, quem sou eu? Aí acontece um fato extraordinário. Todos ficam calados. Ninguém abre a boca. Mas há um deles que não tem a língua presa. A língua dele é solta. E até muito solta. Porque no mais das vezes ele é um boquirroto, assodado, diz as coisas assim de chofre, sem pensar. Ele é mais coração do que razão. Os outros foram racionais, mas este que vai responder por eles, porque ele não dá tempo de alguém ali responder. Este é o Pedro. No caso é Simão. Simão toma a palavra, quer dizer, passa à frente de todo mundo, porque era isso que ele era. Jesus já havia mostrado isso, mas neste momento, Simão toma a frente e diz, segundo São Marcos, que é o porta-voz de Pedro, ele diz simplesmente, tu és Cristo. Acabou. Tu és o Cristo. Cristo é a forma, é a palavra grega que traduz o sentido que traduz a palavra hebraica Machia, que quer dizer Messias. E Messias é o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que viria por Deus para realizar a libertação do povo. Esse é o Messias que aquele povo esperava há tanto tempo, a ponto de ver em João Batista o Messias.
Achavam que João Batista era o Messias. O que o levou a dizer, não, eu não sou o Messias. Eu vim apenas, eu estou aqui para anunciar a chegada dele. Ele já está no nosso meio, mas não sou eu. Eu vim antes para aplanar os caminhos do Senhor. Eu vim como a voz que clama, preparem no deserto os caminhos de Deus. Como o profeta Isaías havia anunciado. Pois agora, Pedro toma a frente dos outros e com toda a força da sua alma, vamos dizer assim, do seu interior, é o seu ser interior que está falando. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias. Esta é a resposta comum aos evangelistas sinóticos. Pedro confessa, Pedro professa a sua fé em Jesus. E diz ali com todas as letras que ele acredita que aquele homem que está na frente dele é o Messias. Portanto, ele proclama solenemente naquele momento a messianidade de Jesus. És tu aquele de quem os profetas falaram, e és tu que nós aguardamos. Não é João Batista, não é esse, não é aquele. És tu és o Messias. Isso é muito forte. Não é o Senhor, não é você, é tu, que é mais direto. É o tu gaúcho, é o du alemão, que ainda é mais forte. Tu és o Messias, o Filho. Aí São Mateus vai acrescentar mais uma expressão, colocar mais uma palavra na boca de Pedro. Então, em Mateus, Pedro diz, tu és Cristos. E completa isto, filhos Dei vivi, ou seja, tu és o Cristo, o Filho. Já falamos disso aqui. Ouios, o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta de Pedro. Esta é a confissão de Pedro. Esta é a profissão de fé de Pedro, que vai ser, no futuro, a profissão de fé da igreja. Por isso é que em toda a cerimônia litúrgica, em toda a liturgia, em toda a missa, logo depois da homilia, nós rezamos o quê? O credo. O credo é isto, é a proclamação da nossa fé em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo. A proclamação da nossa fé na Trindade Santíssima. Não se entende Jesus sem o Pai e sem o Espírito Santo. Pedro é o primeiro a proclamar. Tanto que a reação de Jesus é extraordinária. Ele diz, Beatus és, Simão Bar-Iona, ou seja, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue, nem foi a carne que te disseram isso. Quer dizer, você não está dizendo isso humanamente, mas meu Pai que está nos céus. Pedro expressa com as suas palavras aquilo que o Espírito Santo lhe diz no fundo do coração. E Jesus então promete a Pedro a direção, não é? O comando, a chefia da igreja que ele iria construir em cima de Pedro. Que ele muda, o nome dele ele já tinha mudado. E ele diz, primeiro ele o chama de Simão, filho de Jonas, que é o nome dele. E depois ele diz, tu és Petrus. Da mesma maneira como Pedro disse que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus agora, o Messias, o Filho do Deus vivo, proclama a Pedro a pedra. A rocha sobre a qual a igreja ia ser construída. Olha aí, a rocha, o monte.
A igreja está no alto do monte, porque está assentada numa rocha forte que se chama Pedro. Mas isso é uma história para o futuro, não é uma história para aquele momento. Jesus está apenas anunciando o que será. Então este é o ponto fundamental. A profissão de fé de Pedro em Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro proclama do fundo do seu coração, não apenas como homem, ele proclama isso pelo Espírito, que age nele. Não foi a carne nem o sangue, quer dizer, não foi a tua humanidade que disse isso. Como homem, tu não reconhecerias isso, mas como homem, tu és capaz de reconhecer porque o Espírito está em ti. E quando tu falaste pelo Espírito. Então, tu estás apenas dizendo aquilo que é a realidade. Ou seja, eu sou o Filho do homem. Eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo significa Deus vivo entre nós. Deus encarnado entre nós. Este é o grande mistério da nossa fé. A encarnação de Deus. Deus, o Supremo Criador. Deus que é Deus, quis, por sua pelo amor que ele tinha pela humanidade, se encarnar. E ele se encarna no Filho, Jesus. E Pedro proclama isso. Esse devia ter sido um momento de grande alegria para Jesus. E esse deveria ter sido um momento de maior alegria ainda para todos os discípulos. Mas eles certamente não entenderam nada. Nem Pedro tinha capacidade intelectual para entender isto naquele momento. Tudo veio num jorro, num jato interior, algo que só se explica pela ação do Espírito dentro de nós. Aquilo saiu de uma fé que Pedro demonstra ter em Jesus, porém, que não é ainda uma fé inabalável, como ela viria a ser depois. Mas não é ainda uma fé inabalável. O homem Pedro continua sendo mais forte do que o homem espiritual em Pedro. O homem e o homem espiritual, que é a nossa situação. Somos homens, quer dizer, criaturas humanas, mas somos também criaturas espirituais, especialmente por causa de Jesus, da sua ressurreição e do nosso batismo, certamente. Tanto assim é que eles chegam às bordas de Cesareia de Filipe, a cidade. Mas dão meia volta, fazem uma conversão e voltam pelo mesmo caminho. Ou tomam um outro caminho, as estradas lá não só se cruzavam, mas havia uns atalhos que levavam para outros caminhos. Se nós quisermos entender que esse monte a que eu faço referência ali na pedra, seja o tal Monte Tabor. Aí é preciso sair do caminho onde eles estavam. É possível? É possível. Mas, como a menor distância entre dois pontos é uma reta, provavelmente, eu não sei se eles teriam ido lá pelo outro lado. Mas isso não interessa. O que interessa aqui é que eles fizeram meia volta, não entraram naquela cidade pagã. A proclamação de fé de Pedro é feita diante da cidade, e da estrada dava para ver, segundo os relatos históricos da região, dava para ver o grande templo que esse Filipe tinha erguido em honra ao Deus Júpiter. E colocado no lugar de Júpiter, a imagem de Júpiter que ele botou lá era a imagem do imperador.
do César, por isso a cidade de Cesareia é do César. E o César quem é? É o imperador romano, que ele coloca numa estátua como se fosse Deus. O verdadeiro Filho de Deus está ali. O verdadeiro Deus está ali. O verdadeiro Messias está ali, na pessoa humana de Jesus. Não é aquela estátua de bronze e de ouro que está lá no alto do monte, num pedestal, encimando o templo que Filipe tinha mandado construir em honra ao imperador romano, que era tido e havido como Deus. Então é diante desse Deus pagão, é diante desse Deus que não é Deus, que Pedro, no nome dele, no nome dos discípulos, no nosso nome, no nome da igreja, isso seria depois, proclama que o Deus verdadeiro é esse que está aqui, porque ele é o Filho do Deus vivo, o Messias. Eles dão meia volta e retornam. Este é um momento importante na vida de Jesus, porque é um momento chave, é um ponto fundamental. Jesus dá meia volta e começa a caminhar novamente na direção do lago, o qual ele vai atravessar e vai seguir no caminho para Jerusalém. A partir daí, Jesus não voltará mais a Galileia. Ele vai deixar a Galileia e vai seguir para a Judéia, onde em Jerusalém ele acabará morrendo, etc, etc, etc. Por isso é que no caminho de volta, Jesus e os discípulos, diz São Marcos, no caminho de volta, Jesus e os discípulos iam pela estrada, não é isso que nós estamos dizendo? Subindo para Jerusalém. Olha aí, então a caminho de Jerusalém. Jesus caminhava na frente e os discípulos espantados iam atrás dele e de outras pessoas. Então Jesus os chamou outra vez à parte e começou a falar com eles assim. Então isso aqui é depois da confissão de Pedro. Diz assim, escutem, nessa tradução daqui: nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E agora o ponto fundamental: eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. É isto que Jesus diz para eles. Quando Jesus diz esse negócio para eles, segundo Marcos, Mateus nos conta que logo a seguir disso, este anúncio da paixão choca os discípulos de uma tal maneira que Pedro, aquele que tem a língua solta, que Pedro que não guarda o que tem que falar, o que tem que falar ele diz logo. Pedro pega Jesus pelo braço e simplesmente leva Jesus para o lado. E aí, ele diz para Jesus que ele diz o seguinte: Pedro não aceita o que Jesus diz, puxa-o para o lado e o adverte severamente. O advérbio usado é esse, severamente. Isto significa que Pedro não aceitava a paixão e morte de Jesus como missão dele. Ele não conseguia alcançar isso. Ele que havia confessado a messianidade de Jesus, a sua divindade, ele não consegue alcançar o maior ponto da messianidade e divindade de Jesus, que é justamente a sua paixão.
a sua entrega pelos outros, pelos pecadores, a fim de salvar a todos. Jesus vai se entregar, e ele já vai anunciando, ele anuncia isso 3 vezes, ele já vai anunciando para que os outros, os amigos dele, sejam fortes, e possam aguentar o tranco, que virá depois. Olha, logo de saída, Pedro não aceita. E é Mateus quem nos conta com muita vivacidade, não vou entrar nesse aspecto, que Pedro não aceita, chama a atenção de Jesus, severamente. É como se não aceitasse aquilo, a ponto de Jesus ter uma reação também dura para com Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. É o famoso vade retro, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Tu queres as coisas do homem, tu não tens nada a ver com Deus. Quer dizer, Satanás entrou em Pedro para tentar Jesus. Por isso é que, lá atrás, na tentação de Jesus, São Lucas termina a passagem da tentação, eu não quis entrar nesse aspecto, dizendo que depois das tentações o diabo se afastou. E Lucas diz com muita sutileza, por um tempo. Por um tempo. Olha aí. Agora o Satanás, que já fora derrotado por Jesus, no confronto direto, ele continua na luta para derrubar Jesus, ou então Deus, como eu falei. O negócio dele é Deus. Deus é que é desnecessário. Então ele vai não mais em cima de Jesus diretamente, mas indiretamente. Pegando quem? Os amigos de Jesus. Na sua fraqueza, Pedro. Na sua fraqueza, Pedro vai chamar a atenção de Jesus. Na sua humanidade, não faz isso de má fé. Faz isso porque ele gosta de Jesus, eu não digo que não. Mas como ele não consegue alcançar ainda a medida da grandeza do Filho de Deus, daquilo que o Filho de Deus está fazendo por ele e por todos, Pedro aí quer afastar Jesus da sua missão, quer afastá-lo do Pai, para que Jesus construa um mundo dele como homem. Isso é o que quer Pedro, como homem. No mundo onde ele vai ser o primeiro-ministro, já que Jesus é o rei, ele vai ser o primeiro-ministro. Jesus já tinha dito isso. Então, o que acontece? Pedro quer afastar Jesus da sua missão, e ele está andando, olha, ele está no caminho aí, na estrada de novo, ele está decididamente a caminho. Este momento em que Pedro tenta derrubar, tenta afastar Jesus do caminho de Jerusalém, onde ele vai enfrentar a acusação, vai enfrentar a tortura, vai enfrentar o sofrimento, vai enfrentar a morte de cruz. Ele próprio disse que seria assim. Pedro não quer. Portanto, ele quer quebrar essa caminhada de Jesus para lá. Ele não quer permitir que Jesus cumpra a vontade do Pai. E Jesus veio em obediência à vontade do Pai. Mas ele, mais uma vez, como ele havia afastado Satanás naquelas 3 tentações do deserto, ele mais uma vez o afasta. E diz assim, para trás, Satanás, vade retro, quer dizer, afasta-te. Tu não tens nada a ver comigo. Está dizendo para Pedro. Ou seja, Satanás entrou em Pedro e usou das palavras humanas de Pedro, usou-as como arma para tentar dissuadir Jesus de continuar na sua caminhada.
Mas Jesus vence mais essa tentação. E Pedro não esquecerá. Não esquecerá disto. Isto nos está mostrando, e Lucas deixa isso bem claro aqui, quando ele começa a próxima etapa. Mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, isso aí, de ter acontecido tudo isso, de ele ter sido reconhecido como Messias, e depois de Pedro ter tentado impedir que Jesus continuasse na sua caminhada, São Lucas diz assim: mais ou menos uma semana depois de ele ter dito todas essas coisas, Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar. Estou no monte. Até aqui nós vimos isso. No monte. Lucas capítulo número 9, versículos 28 a 31. Só vou falar desses. O evangelho do segundo domingo da quaresma é exatamente este que está aqui. E o título chama-se A Transfiguração de Jesus. Este é um acontecimento tão importante da vida de Jesus que ele aparece repetido várias vezes ao longo do ano. O evangelho é o mesmo. Até um dia 6 de agosto, comemora-se a festa da transfiguração de Jesus. É um dia importante. É uma festa maior da igreja. É exatamente a transfiguração, pelo seu sentido. Então, se virou até uma festa, o sentido é imenso. Nós vamos ficar apenas num aspecto. O evangelho deve ser o evangelho todo. Quer dizer, ele vai, capítulo 9, versículos 28, deve ir até o 36 ou 37, não me lembro agora. Eu vou ficar apenas em 3 versículos. 4, 28, 29, 30, 31. Que é exatamente o que começa assim, mais ou menos 8 dias depois, e não vou discutir isso, esse marco temporal, porque Lucas diz que são 8 dias, mas Marcos, que é o primeiro evangelista, diz que são 6. E Mateus acompanha, diz que são 6 também. Agora Lucas mete 8, porque isso tem um significado. Então, Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Então, eles vinham por uma estrada, eles vinham por um caminho. Quando ele sobe o monte para orar, novamente é Lucas. Já vimos o que isto significa. No caminho da vida, é necessário que em algum momento, ou em muitos momentos, nós subamos ao monte. E quando a gente sobe ao monte é para orar, ou seja, para ter um contato mais próximo com Deus. É exatamente isso que eles fizeram. E aí, enquanto ele estava orando, portanto, Jesus está orando. Isto tem um significado. A gente sobe ao monte para orar. Essa oração, ela tem sentido, quer dizer, é no monte que nós encontramos Deus. Já falei o que é isso. Já vimos que este monte pode ser o nosso, e é o nosso coração. Então, Jesus sobe ao monte, e ele não sobe ao monte sozinho desta vez. Ele sobe ao monte acompanhado de quem? Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? Primeiro, eles representam a totalidade dos discípulos de Jesus. Eles representam a igreja. Não é? São os representantes aqui na prefiguração da igreja. Em segundo lugar, são os 3. Veja, um deles é quem? É Pedro, que tinha acabado de reagir às palavras duras de Jesus, de que ele iria passar por um sofrimento atroz e iria morrer na cruz. Então ele sobe ao monte com aqueles 3 que são testemunhas
testemunhas oculares de outros sinais importantíssimos de Jesus. Eles têm, os três apenas, Pedro, Tiago e João, são os que testemunham a ressurreição da filha de Jairo. E vão ser os três que vão para o Horto das Oliveiras com Jesus, na noite da agonia. Por que esses três? Pedro, Tiago e João, porque são os mais íntimos. São aqueles em quem Jesus depositava maior confiança. Pedro, ele já tinha até indicado quem seria. Tiago viria a ser o chefe da primeira igreja, da igreja de Jerusalém. E João era o discípulo amado. É o autor do quarto evangelho. Era ainda aqui, nesta ocasião, um garoto, um quase garoto, um adolescente, ainda devia ter o quê? Os seus 16, 17 anos, mais ou menos. Então ele pega esses três como testemunhas oculares desses momentos mais significativos da vida de Jesus. Ele próprio são aqueles que acompanham e que vivenciam os seus sinais, os sinais da sua messianidade e da sua divindade. Então ele pega esses três, principalmente Pedro, porque Pedro tinha reagido. Então ele quer mostrar a Pedro uma coisa, e aos outros, e a nós, ele quer mostrar uma coisa. Essa coisa nós vamos ver mais para frente. Vamos passar primeiro pelo fato em si. Então diz São Lucas, capítulo número 9, versículo número 29, enquanto Jesus orava, o seu rosto mudou de aparência, e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. A sua roupa ficou muito branca e brilhante. Ou seja, Jesus se transfigura. Por isso é que se chama a transfiguração de Jesus. O rosto de Jesus brilhava. Em outras palavras, Jesus vira luz, se transforma em luz. Esta passagem de São Lucas é muito parecida com aquela outra passagem que a gente lê lá no livro do Êxodo, deixa eu dizer, capítulo 34, versículos 29 a 33. Êxodo, capítulo 34, deixa eu ver se eu acho aqui. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 33. Ouçam o que diz o Êxodo. Quando Moisés desceu do monte Sinai, portanto Moisés estava onde? Na montanha. Estava conversando com quem? Com Deus. Ele vinha com as tábuas, carregando as duas tábuas da aliança na mão. O seu rosto estava brilhando. Lucas diz que o rosto de Jesus brilhava. Aqui está Moisés, o rosto de Moisés estava brilhando. Mas não diz que a luz saía dele, ao contrário de Jesus, cujo rosto se transformou num facho de luz feérica. Aqui Moisés também brilha, mas de um brilho que incide sobre ele, não que parte dele para o exterior. Então, Moisés prefigura Jesus no monte da transfiguração, mas a situação é diferente. Enquanto Moisés brilha indiretamente, o brilho de Jesus é direto. O brilho de Jesus parte dele. Então São Lucas tem isso em mente quando ele conta essa passagem sobre Jesus no monte. Então é reminiscente do Êxodo, ou seja, há uma menção específica ao Êxodo. Em outras palavras, o que está no Antigo Testamento vai se concretizar no Novo Testamento.
o que vai se concretizar no Novo Testamento. Então está aqui, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. A sua roupa ficou muito branca e brilhante. Uma outra menção teológica. São João, ao escrever o Apocalipse, no capítulo número 7, versículo número 14, se não me engano, ele vai dizer que havia uma multidão de pessoas com vestes brancas. E aí vem a pergunta, onde é? Por que que as vestes são brancas? E ele não sabe responder. E um dos anciãos que havia perguntado a João por que ele tinha a veste branca, aquela multidão tinha as vestes brancas, a resposta vai ser essa, porque eles as alvejaram no sangue do Cordeiro. Jesus está com a roupa, está branca, está translúcida, já projetando essas vestes brancas, dizendo que aqueles que alvejarem as suas roupas no sangue do Cordeiro, transformarão essas vestes em umas vestes brancas, tão brancas, mais brancas do que a neve. São aqueles que se salvam pelo sangue derramado na cruz. Ora, então vejam bem isto, Jesus sobe ao alto desse monte, ele se transfigura para mostrar o quê? A sua glória. A glória que será de todos aqueles que batizados tiverem as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Vejam como uma coisa se junta à outra. Por que nós que fomos batizados, na hora do nosso batismo, somos bebês, crianças ainda, a roupa geralmente é branca. E quando não é, o sacerdote que preside ao batismo, é um ministro, ele geralmente tem uma capa branca, não é? É um pano branco que ele coloca na criança na hora do batizado. É isso aqui. Aquela capa branca simboliza isto que está aqui. É a veste branca daquele que se deixa alvejar pelo sangue do Cordeiro. Por isso, como já disse no outro dia, o Padre Mauro costumava dizer repetidas vezes, e com toda a razão, e com toda a ciência, com todo o conhecimento, exatamente isso. O nosso verdadeiro batismo é aquele em que nós somos alvejados pelo sangue do Cordeiro. O nosso batismo está na cruz, como é o batismo de Jesus. Ele chegará a perguntar aos seus discípulos, Tiago e João, vocês estão preparados para enfrentar o meu batismo? O batismo que ele dizia era da cruz. Mas toda vez que ele se referiu a isso, ninguém disse que sim. Aliás, não é que ele diz, eles dizem que sim. Estamos prontos. Aí Jesus diz, pronto sim, vocês passarão por ele, mas não agora. Não antes de mim. Eu tenho que passar na frente para depois vocês poderem passar. Senão vocês não aguentarão. Enquanto Jesus estava desta maneira, aparecem uns visitantes. Quando Jesus estava transformado, estava transfigurado. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. São Lucas, mas os outros também dizem a mesma, mas Lucas é o mais preciso nisso. 2 homens aparecem. Quem são eles? Exatamente aqueles 2
de quem falavam os discípulos. Quem é que os homens dizem que eu sou? Moisés e Elias. Moisés e Elias são figuras exponenciais de quê? Da antiga aliança, do Antigo Testamento. Moisés é o grande líder do povo, é o que conduz o povo da terra da escravidão para a terra da liberdade. E Elias é o grande profeta, é o primeiro dos profetas. Também de se notar que ambos passaram 40 dias, o Moisés 40 anos no deserto, depois 40 dias no alto do Sinai para receber as tábuas, naquele encontro no alto da montanha. Elias 40 dias, Jesus 40 dias no deserto, antes de subir a montanha. Naquele encontro mais íntimo com o Pai. Então vem esses dois e começam a conversar com Jesus. Ora, Moisés e Elias são figuras exponenciais da história do povo judeu e são os dois grandes artífices do Antigo Testamento. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Portanto, a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. A Torá, a lei e os profetas. Muito bem. E eles estão conversando com Jesus, estão conversando com ele. São dois homens conversando com ele. Não estão mortos, não. Estão ali bem vivos, conversando com outro homem vivo, só que esse homem transformado. Este homem transformado em luz. Em luz. Então eles vêm e começam a conversar com Jesus. São Lucas registra que eles de repente e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias que estavam cercados por um brilho celestial. Quer dizer, estavam transfigurados também. Eram os mesmos Moisés e Elias, mas já outros homens, já transfigurados em força da sua presença diante de Jesus. Eles estavam envoltos num brilho celestial por causa da luz de Jesus. Ora, São João nos diz na sua carta 1:4, ele diz exatamente isso: Deus é luz. Ora, Jesus se transforma em luz. Portanto, se ele se transforma em luz, é porque ele é Deus com Deus. Ele é o Filho de Deus, exatamente aquilo que Pedro tinha confessado 8 dias antes. E ali Jesus está mostrando que Pedro tinha razão. Na realidade, ele era o Messias e, na realidade, ele era Deus com Deus. A tal ponto que ele, a pessoa dele, se transforma em luz. E o outro aspecto interessante aqui é exatamente o seguinte: Jesus está com os pés na terra. É uma coisa que a gente tem que colocar, tem que ter sempre em vista. Jesus está com os pés na terra, representa a sua humanidade. Mas ao mesmo tempo ele está transfigurado. É como se ele tivesse elevado da terra. Sai um fulgor de dentro dele. Portanto, ele está acima daquelas coisas todas. Está acima da terra. E nesse exato momento, o céu se abre. Então é como se Jesus subisse da terra e o céu se abrisse e descesse do alto. Tal qual aconteceu quando? No batismo de Jesus. Só que Jesus entrou na água, morreu na água e depois, quando ele sobe da água em oração, o céu se abre. Aparece o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz se faz ouvir: este é o meu filho muito amado. A mesma voz que se fará ouvir nessa passagem aqui, só que no final. Não vou falar dela hoje. Quando ele disse, quando vem uma voz do céu, nesta hora em que Jesus está feericamente iluminado, Jesus é luz, vem uma voz do céu
que os discípulos ouvem e diz assim: este é o meu filho muito amado. Ponto. Escutai-o. Escutai-o quer dizer, não é só ouvir, é acolher a sua palavra no coração e agir segundo ela. Fazer aquilo que Jesus pede por ele, pela palavra. Por isso é que nós temos que ouvir a liturgia da palavra com muita atenção. E não é deixar apenas que ela penetre num ouvido e saia pelo outro. É que ela penetre e vá ao coração. E depois de ser meditada, seja acolhida. E uma vez acolhida, ela será posta em prática certamente. É isso que se espera de nós. É isso que Jesus espera da sua igreja, que somos nós, especialmente na quaresma. Portanto, nós temos esse tempo da quaresma para, mais uma vez, meditarmos sobre isso. Meditarmos sobre como está a nossa caminhada na estrada da vida e como se na estrada da vida nós subimos um monte. E de que maneira no monte nós encontramos Jesus. Jesus transfigurado. Jesus Deus. Moisés e Elias vão desaparecer, eu não vou entrar nesses detalhes, e os discípulos vão ver isso, certamente, mas eles vão desaparecer, eles estão apavorados, etc., eles desaparecem, e só fica Jesus. Quando eles vêm, só vem Jesus, não vem mais Moisés e Elias. E Moisés e Elias estiveram lá, eles sabem disso, aqui é dito também, que eles estavam conversando sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Portanto, eles estão lá para dar uma força a Jesus. Eles estão lá para confirmar aquilo que Jesus tinha dito antes. Ele anunciara que isso iria acontecer. Então, o que é que significa o Monte da Transfiguração? Significa, e vindo imediatamente depois da passagem em que Pedro confessa que Jesus é o Messias e é Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus anuncia a sua morte. A sua morte. E depois de algum tempo, ele vai morrer. Pedro não aceita. E aquilo choca profundamente os discípulos de Jesus, os amigos mais chegados dele. Então Jesus, para aliviar a tensão deles e mostrar-lhes que a morte deles seria necessária, ele sobe ao monte com os três, sendo que um deles é o Pedro, que não aceitou. Leva lá em cima para mostrar o quê? A sua glória. Então veja, depois da morte ele será o quê? Glorificado. Então, para chegarmos ao monte da transfiguração, para sermos glorificados, é preciso que antes nós passemos pelo monte Calvário, pelo monte da crucifixão, pelo monte da morte. Só chegamos à glória da vida eterna após passarmos pela morte. A morte é o caminho, é uma porta de entrada. Mas já sabemos perfeitamente bem que o monte, se na estrada Jesus indica que vai morrer, isto não quer dizer que tudo estará acabado, pelo contrário. É um caminho para a sua glorificação. Depois da estrada existe o monte. Depois da morte existe o quê? A glória. Mas nós só podemos chegar à glória depois de passar pela estrada. Então não tem que ficar com medo, não tem que ficar revoltado, não digo que tenha que aceitar, não, a gente luta pela vida, tanto é a vida, não se fala de morte. Jesus não fala de morte, Jesus fala de vida, vida verdadeira. Quem crer no Evangelho, quem crer em mim, ainda que tenha morrido, não morrerá, viverá.
Ele fala da vida verdadeira. E a pergunta que nós temos que nos colocar na quaresma é essa: à medida que vamos nos preparando para este grande momento, para o maior de todos os momentos, que é a ressurreição de Jesus. Porque, como diz São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Nós caminhamos para isso. O monte da transfiguração indica exatamente isso. Mas não há como não associar a confissão de Pedro com o Calvário de Jesus. O Filho do Homem veio ao mundo para cumprir uma missão. E essa missão passa por sua paixão, morte e ressurreição. O monte da glorificação. O monte da transfiguração. Este evangelho da transfiguração de Jesus é riquíssimo. Ele tem uma série de conotações profundamente teológicas. Para cada uma delas nós levaremos um tempo enorme na explicação. Deixo apenas para a meditação de todos nós, neste início de quaresma, porque é o evangelho do primeiro domingo, desse início de quaresma, que nós possamos meditar sobre isso. E que voltemos a isso sempre que necessário. Porque esta é uma passagem de capital importância. Desde que tomada nesse sentido. Ela se inicia na estrada de Cesareia de Filipe. Ela vai subir o monte da transfiguração, depois vai descer novamente para o caminho de Jerusalém, e ela só vai acabar a estrada humana na cruz, mas não a vida. Porque se a vida de Jesus vai ser tirada na cruz, e ele disse que o Filho do Homem vai morrer, ele também vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele estará apresentando essa glória dele. A glória de ser o mesmo homem sendo outro. Sendo outro homem. Ele é o mesmo e é o outro. É o mesmo porque é igualzinho, continua homem como era. Só que glorificado. Porque ressuscitado. Ressuscitado para não mais morrer. Isto é o contrário de Lázaro, e isto é o contrário da filha de Jairo, que também foram ressuscitados. Readquiriram a mesma vida, e depois, eventualmente, ao término dela, morreram de novo. Morreram definitivamente. E depois, claro, foram glorificados porque Jesus já estava glorificado. Mas primícias, ou seja, o primeiro de todos é Jesus. Ele é primícia dos vivos e primícia dos mortos. Ele existe antes que tudo fosse feito. E ele é o primeiro que ressuscita dos mortos. E a força dele é tão grande que ele leva a Nossa Senhora para o céu em corpo e alma. Nossa Senhora morre, Maria morre e é imediatamente transportada para o céu em corpo e alma. Ela é glorificada pelos méritos da glorificação de Jesus, pelos méritos do seu Filho. Ela é glorificada em corpo e alma. É a assunção de Nossa Senhora. Como penhor da nossa própria assunção, da nossa própria glorificação. O monte na estrada, como é que você o vê? Essa é a pergunta que eu coloquei ali no fim. Para meditação, nesta semana, para meditação durante a quaresma. Esse não é
À toa que é o primeiro evangelho da quaresma. Do primeiro domingo, melhor dizendo, o evangelho do primeiro domingo. É exatamente este. Para que a gente é o evangelho do segundo domingo, não é do primeiro. O primeiro é o da tentação de Jesus, foi o domingo passado. Agora esse é o segundo domingo da quaresma. Depois da tentação vem o quê? Vem a glorificação de Jesus. Com toda essa conotação. Justamente para mostrar que a glorificação de Jesus está intrinsecamente ligada à sua paixão e à sua morte. Que é exatamente o fim da estrada em que Jesus está. Ele está caminhando decididamente para Jerusalém, onde ele vai viver a sua hora, que é a hora da sua paixão e da sua morte, lá em Jerusalém. Mas antes disso, ele quis mostrar que a paixão e morte não significa o fim, porque haverá a glorificação. Por isso ele subiu ao monte da glorificação no meio da estrada, que é a vida. Já é uma esperança que a gente tem, uma esperança de certeza até, mas que esperança é uma certa esperança, é uma esperança certa de que isto vai acontecer, porque Jesus ressuscitou. Maria já experimentou isso, e ela é nossa mãe querida, e certamente estará cuidando para que nós também experimentemos a mesma coisa. Por isso, nesta caminhada de hoje, nós podemos terminar dizendo que nós vemos a montanha que está na estrada, a montanha da transfiguração, com uma viva esperança. Não são os males que nos atingem, não são os sofrimentos pelos quais passamos, a angústia que sofremos, não são as guerras, não são as dissensões, não é o ódio, nem a violência, nem a fome, nem a nudez, nem a espada de São Paulo, que podem nos derrubar. Devemos viver, sim, como Maria viveu, na fé de Jesus Cristo, que muito nos amou e que se entregou por nós, para que, morrendo Ele, nós não morrêssemos, mas tivéssemos a vida e vida em plenitude. Quaresma não é época de tristeza, não tem que botar um rosto triste na cara, como disse Jesus no outro dia. Tem que fazer isso. Quaresma é época de meditação, isso sim, introspecção, silêncio. É um profundo mergulho em nós mesmos, para descobrirmos em nós o monte da glorificação, o monte da transfiguração. E aí descobrirmos que se Jesus se transforma em luz, essa luz se reflete em você, para que você, com a luz de Jesus, se transforme naquilo que ele disse que nós somos. Foi ele que disse, lux mundi, isto é, luz do mundo, sal da terra. Por isso ele veio pela estrada, por isso ele subiu ao monte e nos carregou para o monte com Pedro, Tiago e João. E por isso ele quer que nós continuemos a ser aquilo que ele foi. Por isso que ele quer que nós sejamos seus seguidores. Ele quer. Ao olharmos para o monte, vamos perguntar: Jesus quer? Quero eu? Tenho a liberdade de dizer sim ou não.
Já sei que para o nosso grupo essa resposta é um sim vibrante, um sim alegre, um sim de esperança, um sim de certeza, porque Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio não para morrer, mas morrendo, nos dá a vida e vida em plenitude na sua ressurreição. É para lá que nós caminhamos. E é isso que a Quaresma nos ajuda a entender, se refletirmos profundamente sobre os aspectos dessa caminhada. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude na caminhada. Ela, a maior discípula da palavra. Ela que levou a palavra no seu corpo, que fez a palavra tomar carne, a sua carne, a carne de cada um de nós. É o Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que nós adoramos como nosso Senhor e nosso Deus. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, e São José, cuja festa está tão próxima, e São José nos ajudem a ver Jesus sempre nessa luz. A luz que fulgurou nele, partindo dele, Deus com Deus, no alto do monte. E que na sua transfiguração nós vejamos também a nossa própria transfiguração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até mais, até a próxima. Tchau.